Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Olha, hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que me impactou muito e eu tenho certeza que se vocês ficarem até o final do vídeo, isso pode mudar a forma que vocês enxergam o seu dia a dia. Então, bora pro vídeo. Bora agora, mundo afora. Eu fui sequestrado. Sim, eu fui sequestrado. É muito normal e é triste isso, que no dia a dia a gente ouve as pessoas falarem assim: "Eu fui roubado, não, eu estava andando com um celular e roubaram o meu celular, então agora eu vou ter que ligar para o banco para arrumar todas as minhas contas, para eu criar vou ter que criar uma nova senha, vou ter que criar um monte de coisa". Essas coisas atrasam a vida. Essas coisas, além de atrasar a vida, te traz um impacto emocional que você não tem segurança. Então, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi e que foi muito impactante na minha vida e que fez com que eu tomasse muitas decisões. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso para vocês. Eu estava indo jogar futebol. Muito normal, numa vida de um brasileiro. 11 da noite, sexta-feira, amigos. Então a gente falou assim: bora jogar um fute. Era uma rotina do dia a dia, né? Que inclusive eu era muito bom. Perdi um pouquinho o ritmo. Mas era um dia normal, um dia de muita festa, um dia de muita alegria, que a gente estava dando risada, falando assim: finalmente sexta-feira, vamos nos divertir. Então meu amigo me ligou e falou assim: Vitão, vou passar aí pra te pegar porque a gente tem que chegar lá 11h30. E aí ele passou, me pegou, depois buscou um outro amigo, e aí a gente chegou a pegar o último amigo que era próximo do futebol. Pra quem não conhece, eu sou de São Paulo. Eu sou da zona leste de São Paulo. E na zona leste, você tem que ficar de olho nas coisas, né? E nós estávamos meio que assim, observando e tal, mas era um dia que a gente baixou a guarda, sabe? Então, a gente parou nesse prédio do último amigo, e aí a gente pegou ele e saiu, né? Tava indo pro futebol. Ele falou: putz, esqueci a minha chuteira. Assim, a gente era menino, né? Então, aí a gente falou assim: caramba, vamos ter que voltar tal. Voltamos pro prédio. Nisso daí, foi questão de segundos. Esse amigo desse abriu a porta, saiu, entrou no prédio, já chegou duas pessoas armadas. E a hora que eu olhei, eles estava para ver que eles não estavam num estado comum, eles já estavam em outra dimensão, com os olhos vermelhos, com raiva. Eu lembro da fisionomia deles perfeitamente. E aí ele falou assim, ó, perdeu, vocês perderam tudo, já vai para trás. Então, eu estava sentado no banco de trás, o outro amigo que estava lá ficou também no banco de trás, e o motorista que estava dirigindo foi para o banco de trás. E nisso eles falaram assim, ó, coloque a cabeça no colo de cada um para vocês e não olhem para fora. Se vocês olharem para fora, vocês vão levar tiro. Foi isso. E aí eles começaram a dirigir, mas de uma forma absurdamente rápida. Eles passavam numa lombada sem parar, a gente batia no teto, é, e eles ficavam ameaçando a gente. Tanto é que teve um momento que eles falaram assim, ó, cadê? Já passa tênis, passa tudo. A gente entregou tudo que a gente tinha. A gente tava literalmente só de roupa de jogar bola. E sem nada. Já estavam com a carteira, celular, tudo. E aí eles falaram assim pra gente, passa já o cartão, a gente vai naquele banco ali, a gente vai sacar tudo que vocês têm. Mas eu não tinha nada no banco, meus amigos também não tinham, e aí eu falei, né, olha, a gente não tem isso aqui no banco. E ele falou assim, você tá de brincadeira comigo, se eu for lá e você tiver pelo menos R$ 1, eu vou tacar tiro na sua cara, tal, batendo com um revólver na minha cabeça, fazendo assim, né, e ameaçando também o motorista do carro, falando que se ele tem um carro desse, com certeza a família é milionária, vamos ligar pra família. Eu acho que era um Kia Soul, que na época, assim, até que era um carro bem visto, né. E aí foi que eles começaram a dirigir, dirigir, dirigir. Eu não nem sei, porque era tanta adrenalina e minha cabeça estava a milhão, que eu comecei já a pensar, tipo, o que pode acontecer? Será que eles só vão roubar a gente? O que eles querem? O que eles estão querendo? E quando eu fui perceber, eu estava sendo sequestrado. Eu falei assim, nossa, eu tô num sequestro. E eu olhava assim bem de olho de canto, né? Porque eu não podia fazer um movimento muito forte. Que os meus amigos já estavam chorando também, e eu percebia que estava todo mundo já meio que se preparando, né? Porque a vibe das pessoas que estavam dirigindo o carro era uma vibe de, tipo, você sabe que você vai morrer, né? E eles ficavam insultando a gente, dando tapa na cara, falando um monte de palavras, falando que ia invadir nossa casa, que já sabiam onde a gente morava. E eles acabaram falando um monte de coisa. E quando eu fui ver, a gente estava já horas num carro, em alta velocidade. Eu nem sabia onde eu estava. Do nada, assim, o carro parou. E aí eu comecei a prestar atenção no ambiente, porque quando você não enxerga,
você começa a potencializar outras coisas, né. E eu comecei a ouvir barulhos de pássaro, barulho de um silêncio de natureza, e você começa a sentir também. Então eu comecei a sentir o vento da natureza, aquele vento frio, sabe. E eles pararam pelo cheiro, pelo vento, pelo barulho, eu consegui perceber que a gente tinha parado numa meio que uma praça, porque era um lugar que dava para parar. E aí, do nada, eu comecei a ouvir uma moto chegar também. E aí era uma pessoa que estava seguindo o carro de moto. E aí essa pessoa começou a conversar com eles, e aí eu ouvi: "Então, o que que a gente vai fazer com eles? Aonde a gente vai desovar o corpo deles?". Foi aí que eu falei assim: "É, realmente já hoje vai ser o meu último dia". Mas só que você, nesse momento da vida, você não consegue entender o que o que está acontecendo ali, porque você não sabe se você já está partindo, você não sabe se é verdade, você meio que perde o chão, você começa a pensar nas coisas simples da vida, de, por exemplo: "Por que que eu não aproveitei a vida ao melhor? Por que que eu não aproveitei cada segundo? Por que ao invés de utilizar meu tempo, compartilhando amor, compartilhando conhecimento, compartilhando vida, com as pessoas, por que que eu não aproveitei melhor meus pais, meus irmãos, por que que eu não joguei mais bola, por que que eu não viajei, né?". Comecei um monte de coisa na minha cabeça, assim, que no nesse momento, nesse cenário que todo mundo um dia vai passar, não de sequestro, né, mas que você vai achar que você vai morrer e um dia todo mundo vai, eh, nesse cenário você entra numa forma de pensamento que parece que você sai da realidade. E foi isso que aconteceu comigo. Mas só que parecia que eu estava meio que anestesiado, sabe, eu não sei explicar muito bem. Mas foi isso. E o que que aconteceu? Eu simplesmente, comecei já a me preparar, né, comecei a orar, rezar, falar comigo mesmo, falar com Deus, falar com o divino, eh, me perdoa qualquer coisa que eu tenha feito, eu já estava me preparando, né, porque quando você ouve uma coisa dessa, não tem como, e eu reparei que os meus amigos estavam fazendo a mesma coisa. Não sei se eles ouviram o que eu ouvi, mas eu ouvi nitidamente isso. Então, eles entraram no carro e começaram a dirigir rápido novamente, muito rápido, e sentaram o pé. E estava um silêncio absurdo até do lado deles, que era um silêncio que tirava a paz, sabe. Hã, e então eles falaram assim: "Desce do carro que a gente vai meter bala. Não olha pra trás, a gente vai meter bala". E aí saiu o primeiro amigo que estava na porta, eu estava no meio, saí também, e o outro amigo que era o motorista também saiu. E aí a gente começou a andar. Na minha cabeça, a gente andou muito tempo, porque parecia uma sensação de, tipo, só esperando, né, só esperando acontecer. E do nada, depois de alguns minutos andando, a gente percebeu que eles já não estavam mais lá, né, mas eu não olhava pra trás, que eu estava com medo. Então a gente saiu andando, 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 sem olhar pra trás, até que depois de alguns 15, 20, acho que 40 minutos andando, a gente achou uma fábrica de ração e eles falaram que a gente estava na Estrada do Pêssego, eu não lembro o quilômetro, mas era muito longe, era tipo muito longe da onde a gente ficava. E aí, o guarda que estava na fábrica, ele chegou pra gente e falou assim: "Vocês estão bem e tal?". Eu falei assim: "Ó, a gente acabou de ser sequestrado, a gente só precisa fazer uma ligação, ligar pra nossa família e ligar pra polícia, porque a gente nem sabe onde a gente tá, se você puder ajudar a gente". E aí ele abriu a porta pra gente, colocou a gente num lugar ali, e na hora que a gente começou a cair a ficha do que estava acontecendo, ele falou assim: "Ó, vocês são muito abençoados, porque toda sexta-feira eles encontram as pessoas aqui, mas todas elas sem vida". E aí foi aí que eu encontrei e falei assim: "Então, tem um propósito aqui, né? Alguma coisa tem aqui". E foi aí que é aonde eu quero chegar para você. Inclusive, eu escrevi no meu livro, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e muitas informações sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Inclusive, essa história está no livro. Foi aí que eu tive o start, né? Foi aí que eu dei o clique que eu falei assim: é 100% de certeza que eu não quero mais morar no Brasil. Eu passei por uma experiência que eu fiquei totalmente impotente, sem saber o que fazer, e isso me gerou um trauma de muitas semanas que eu acordava assustado achando que eu estava sendo sequestrado. E eu colocava a cabeça no travesseiro e ficava vindo flashes de coisas que eu poderia ter feito, mas só que na verdade não havia nada que eu podia ser feito, porque eles estavam com uma arma na minha cara, tinha um outro dirigindo, eles estavam totalmente atordoados e tudo aconteceu da forma que era para acontecer. Mas só que isso gerou um trauma. E foi aí que eu cheguei, logo que eu cheguei em casa, eu vi meus pais, abracei, chorei com eles, falei assim: "Ó, realmente
eu tenho uma gratidão muito grande pelo Brasil, eu amo o Brasil, amo São Paulo, amo a quantidade de coisas que dá pra fazer, mas esse fator aqui pra mim é algo que eu não quero pra minha família. A minha família que eu digo, construir a família que eu quero construir, né, com a minha esposa, com a minha filha e tudo mais. E foi aí que gerou o clique, né, o estalo do motivo pelo qual eu já queria sair do Brasil. Eu já havia morado na Austrália em 2011 e retornei. E estava já com o propósito de retornar para o Brasil nesse período, para a Austrália nesse período. E foi esse o empurrão que eu falei assim, é agora, está decidido, né? E então, o que eu quero dizer para vocês? O que vocês enxergam para a família de vocês? O que vocês querem construir? No meu caso, eu até quero deixar aqui no aberto para vocês o que vocês acham dessa situação, o que vocês fariam, se vocês têm alguma vontade de sair do Brasil, ou se não, eu super entendo os dois lados. É que eu passei por essa experiência, já tinha sido roubado, já tinha sido assaltado, mas é que essa experiência de sequestro foi algo que eu realmente decidi, sabe? Foi uma experiência que me impactou muito negativamente. E, e eu não desejo isso para minha filha, né? Que hoje está aqui em Portugal, né? A gente não sabe o futuro, se a gente vai morar em algum outro país também, mas que esse fator de segurança foi algo que eu sempre enxerguei, a partir desse momento, como algo muito mais importante do que ganhar dinheiro, por exemplo. Né? Ser rico ou milionário, claro, quem não quer, né? Ah, mas esse fator da segurança, se eu tiver que escolher ter segurança e ganhando pouco, eu vou sempre escolher, porque isso vale mais do que o ouro. E, e eu falo isso não porque é algo da minha cabeça, mas porque eu lembro daquele momento que eu descobri que eu ia morrer e comecei a lembrar das coisas, dos valores da vida. E é nesse momento que você consegue enxergar o que é verdadeiro, o que é real. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? Então, é isso, gente. Eu queria compartilhar essa experiência com vocês, porque eu queria trazer essa perspectiva do quanto fazer um intercâmbio ou se mudar para um outro país ou se decidir passar um tempo para ver como que é, pode impactar na sua vida, tá? E foi isso que eu fiz. Essa decisão mudou a minha vida em tudo. Tanto quando eu estava na Austrália, quanto eu estava na República Tcheca, quando eu estava morando aqui em Portugal. É, em todos os fatores, eu não estou dizendo que esses países são perfeitos. Todos os países têm os lados bons e lados ruins. E é muito importante saber que a sua vida não vai mudar da noite para o dia nesse sentido. Mas o fato de você tomar uma decisão para morar em outro país pode impactar positivamente, principalmente nesse fator da segurança, que é algo que vale mais do que o ouro e vale mais do que ganhar dinheiro. E assim, eu nem estou falando que nesses países dá para ganhar mais dinheiro, até porque o real também está desvalorizado, tem vários fatores. Mas o que eu estou querendo passar para vocês é o impacto de você estar morando fora, de você aprender uma nova língua, de você aprender a ganhar dinheiro numa outra moeda mais forte e tudo mais. E aí eu coloquei todas essas informações para vocês dentro de um livro que está num valor super acessível, porque o intuito deste livro é apenas trazer para vocês o impacto que pode acontecer na vida de vocês a partir do momento que vocês tomam a decisão de morar no exterior, seja para estudar, para trabalhar, para imigrar ou apenas para viajar. Você vai ter um impacto absurdo em todos os fatores e cenários da sua vida, seja social, seja cultural, seja financeiro, seja em todos os sentidos, né? E aí você vai conseguir enxergar uma coisa que no nosso dia a dia, quando eu estava morando no Brasil, eu não enxergava, mas eu consegui enxergar. E esse livro traz essa perspectiva para você. Então, além de ter o QR Code aqui na tela, tem o link aqui na descrição que você pode clicar e adquirir esse livro. Assim como também a gente pode conversar, né? Eu posso te oferecer uma videochamada em que eu te ouço e eu escuto e eu posso te colocar um planejamento, porque eu trabalho com isso já há muitos anos, né? Desde 2011, além de ter sido um imigrante e um estudante e um trabalhador, eu também sempre trabalhei com isso. Então eu conheço as regras, as legislações, estou sempre acompanhando essas coisas do globo, né? E eu posso conversar com você e fazer um planejamento interessante dentro do seu orçamento, que você vai ter uma perspectiva. E aí, se lá na frente você falar assim, Vitor, eu quero seguir com você, ou eu quero fazer por mim mesmo, você pode fazer. Eu só quero te ajudar a enxergar uma perspectiva interessante de futuro dentro disso. Mas a primeira coisa, se você não tem certeza, lê esse livro. Isso vai abrir sua mente. Como também vale a pena conversar um bate-papo comigo aqui, o link também está na descrição. E se você precisar, abre uma conta no exterior e já transfere
para moeda mais forte, das moedas mais fortes, como o dólar americano, dólar australiano, euros, libras. Isso é uma forma de investir no seu futuro também, porque caso tenha alguma mudança aí nas regras, na geopolítica que nunca esteve tão difícil como está neste período, você está salvo, você tem o seu investimento, você tem uma moeda forte para tomar uma decisão caso você queira se mudar para algum outro país. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de um conteúdo como esse, se inscreve, comenta aqui, deixa o seu like para você receber mais recomendação sobre novos vídeos que eu vou criar e vamos conversar, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.